E para mim eu achei um desafio encantador, extremamente sedutor, um negócio novo, diferenciado. Você persistiu apesar dessas dificuldades até que o saldo fosse positivo. Então, como eu vou irradiar um astral diferente, uma dinâmica diferente, um entusiasmo diferente, um propósito diferente para inspirar pessoas. Pessoas vencedoras têm o hábito de desistir. E esse é um ponto importante para você guardar. Elas desistem de tudo aquilo que tira o foco delas da obsessão. Eu sou convicto, eu tenho convicção absoluta que no mundo, na sociedade, na família, nas organizações, são as pessoas que fazem a diferença. Desde o momento que você resolveu ser líder, você não tem o direito de desanimar. Fantástico. Você tem o direito de ficar cansado e descansar. Bem-vinda, bem-vindo! Vocês estão no podcast da Rumo. Hoje a gente vai bater um papo muito interessante com um novo amigo, Daniel, que vai se apresentar, vai contar um pouco da história dele, mas eu posso adiantar, né, que o Daniel tem uma experiência não só internacional, porque sendo argentino começou, né, no nosso vizinho, né, no nosso país irmão aqui, mas teve uma jornada com várias empresas internacionais, várias culturas diferentes, e hoje o Daniel está capitaneando um desafio monumental, é um desafio de uma empresa que explodiu, cresceu muito, e com várias culturas diferentes, marcas diferentes, enfim, um desafio de pessoas muito interessante, que com certeza vai trazer a oportunidade de aprendizado para todos nós, dentro dessa perspectiva de, né, todo mundo que lidera, que é o nosso público, você que está nos assistindo, sabe da dificuldade que a gente tem hoje em relação à liderança, às pessoas, às culturas, e como a gente, como líderes, a gente precisa aprender todo dia coisas novas para que a gente possa, de fato, inspirar essas equipes, apoiar essas equipes a gerarem os resultados que são tão necessários. Então, bem-vindo, Daniel. É uma alegria ter você aqui com a gente, começando na Rumo, né? Começou já no podcast e a gente vai ter a oportunidade de conversar outras vezes, enfim, se encontrar várias vezes. Então, eu queria que você contasse, então, um pouquinho da tua história, mas eu queria começar pela tua história familiar, você me contar, né, como é eu contar para a nossa audiência, para o público aqui, como é que começou a tua vida, antes até da faculdade, pais, né? Eu entendi que teu pai teve um papel muito importante na tua jornada e a gente caminhar aí um pouquinho depois para a tua jornada profissional. Bom, Marcelo, uma honra estar aqui contigo, uma grande admiração da tua pessoa, principalmente, e, claro, do profissional que você é. E uma honra estar aqui neste podcast da Rumo. Te contar um pouco da minha história. Bom, Daniel Capadona. No Brasil, todo mundo me conhece como Capa. Então, meu apelido no Brasil é Capa. Eu nasci, como meu sotaque pode já dar alguma referência, eu nasci na Argentina. Eu nasci em Mendoza, a província de Mendoza, o estado de Mendoza, que está no limite com Chile, terra de vinhos e demais, de dois pais descendientes de família italiana, né? Família de Calabria, Sicília, Florencia, então tem uma mistura aí de áreas da Itália. En Mendoza comencé a mi jornada un proceso de educación que llegó en un punto que eu acho que fue marcante na minha vida, né? Eu tinha meu nono, né? Meus avós italianos que eran comerciantes, né? Eles produzían vinho, tinham mercado, e meu pai entrou no mundo corporativo, trabalhando numa petrolera, né, que é um segmento forte no estado de Mendoza. E aí eu, na formação, eu tinha o sonho de ser piloto de guerra. Eu queria ser piloto de guerra, eu queria ser
da Força Aérea y pilotar un avión de guerra. Entonces era de muito criança, Marcelo. Eso fue muito. Eu sempre comento que Sim. foi muito louco na minha vida. E eu sempre falo que isso marcou quem que sou eu hoje, né? Com 54 anos, tá? Eu entrei na Força Aérea Argentina en una educación mixta de 6 años y yo me formé como técnico aeronáutico en la Fuerza Aérea Argentina y en ese punto yo egresé en 4 colegios de esas características en Argentina. Yo egresé con un segundo mejor promedio de esos 4 colegios de Argentina y eso você ganhaba una carta de recomendación del comandante en jefe da Força Aérea para você entrar na escuela de pilotos da Força Aérea. Cuando eso aconteció y que yo gané esa carta y que pasaba un segundo paso, esos 6 años fueron extremadamente de transformación. Eles me fizeram una persona extremadamente disciplinada, tá? Muy disciplinada, metódica, mas también eles me enseñaron y comenzó un proceso de aprendizado do que yo no quería hacer na vida, tá? A través de experiencia, a través de vivencia, a través del régimen militar, a través de exigencia, a través da presión, do respeto, ya de adolescente comenzó a templar mi carácter, comenzó a templar a mi personalidad y comenzó a templar y decir, yo no quiero eso, yo no quiero desrespeitar a ninguém, yo no quiero ser desrespeitado, yo acho que ese no es el camino, yo acho que eso no es, y yo desistí de ese meu sueño de crianza de ser piloto de guerra. Saí y fui para marketing y comercio internacional. Fiz educación en marketing y comercio internacional y comencé mi vida profesional, como no podía ser de otra forma en Mendoza, Marcelo, en vinícola. Mendoza es Sim. una es la séptima capital de viños no mundo. Entonces, tem viños, seguramente como toda audiencia sabe, de multigenomia a nivel mundial y demás. Entonces, mi primer trabajo fue en una vinícola que fue Luigi Bosca, ¿tá? Que es una vinícola muy reconocida, tem os viños aquí no Brasil y no mundo entero. Só que yo comencé en un momento cero de esa vinícola. Era una familia muy tradicional de Mendoza, de 1890, familia Arisu, que estaba lanzando para el mercado una nueva marca, Luigi Bosca, que no conocía ninguém. En un momento, estoy hablando de 33 años atrás aproximadamente, Marcelo, en un momento Tá. en que falar de vinhos varietais, falar ainda hoje, tem muita gente que não tem o entendimento do mundo do vinho e demais. Imagina 33 anos atrás. Y para mí yo hallé un desafío encantador, extremadamente seductor, un negocio nuevo, diferenciado para colocar. Y yo comencé a hacer ese trabajo inicialmente en un estado de Mendoza y comencé a crecer, conquistar, ampliar un negocio y fui creciendo, creciendo, creciendo hasta que tenía responsabilidad allí do desenvolvimiento de la marca en toda Argentina, ¿tá? Entonces, do norte de Argentina até Ushuaia, regularmente viajando, visitando clientes, distribuidores, desbravando un mercado y abriendo mercado para esa marca que hoy es una marca extremadamente reconocida y de mucho prestigio en Argentina y en el mundo, ¿tá? Entonces esa fue mi primera experiencia comenzando en un negocio de viño. Ahí en la secuencia, así estaba hablando años 96 para 97. Seguramente você va a lembrar, fue una época casi de oro de Argentina, que era un peso, un dólar. Entonces, tinha mucha empresa internacional llegando a Argentina con investimiento porque el lucro era fantástico, era en dólares. Entonces, en Argentina las Sim. empresas ganaban más que en Europa, que en los Estados Unidos, que en Asia. Entonces, comenzó a tener un desembarco muy fuerte de grandes empresas internacionales con Sim. investimientos en Argentina para desenvolver un mercado. En ese momento llegó a Haus Kramer, que a Haus Kramer en Alemania es a Warsteiner, que Warsteiner es el líder en cervezas en Alemania, con algo que 4 o 5% de participación de mercado, mas es el líder. Y llegó haciendo un investimiento muy grande en Argentina, lá por año 1997, onde era un negocio de cerveza premium. Entonces era un negocio puro malt, cerveza premium. Estoy hablando de 26 años atrás, 27 años atrás, que no existía ese concepto. Sim. No existía.
Então, também achei muito inovador, muito sedutor e entrei nesse desafio. Aí foi um ano muito intenso, mas um ano realmente muito gratificante, porque eu saí de um consumo que era muito seletivo, muito nichado, consumo seletivo, volumes de baixa volumetria, e nessa Uhum. lógica comecei con cerveza, que era un negocio completamente diferente, en un momento muy intenso de esa industria, porque Brahma estaba llegando en un mercado argentino para atacar un mercado argentino y até disminuir el valor das marcas locales de Argentina para adquirir, que es lo que aconteció en el futuro. Entonces estaba con un concepto premium y en un gesto de un mercado con una guerra de precios, de posicionamiento. Esto fue una experiencia extremadamente gratificante en mi vida, porque a gente consiguió crecimientos y participaciones de mercado en las regiones que tinha o desafío con una marca de cero, implantar una marca, desbravar un mercado, un concepto premium. Entonces, fue también un elemento muy fuerte para moldar mi perfil psicológico, mi perfil profesional, os meus princípios, os meus paradigmas. Foi muito interessante. Nesse momento chega a Danone en Argentina, también comprando empresas, y compró una empresa Uhum. que era empresa líder en Argentina, La Serenísima. Compra esa empresa, un negocio de yogurts, un negocio de queijos blancos y un negocio de sobremesas. A empresa é gigante, tem leite UHT, tem queijos, tem outras linhas, mas a Danone comprou um negócio de indulgência. Mas nessa compra de negócio, Danone teve que construir a equipe comercial de cero, porque toda a estrutura comercial ficou na empresa que comprou, nos outros segmentos que a Danone não adquiriu. E o negócio de indulgência, ela precisou criar uma estrutura de cero. Aí eu chego em Danone no momento cero, eu e muitos outros colegas, para criar a cultura Danone, estruturar a equipe comercial, começar o processo de contratação em toda a Argentina. Nesse momento, eu abandono a minha terra natal, Mendoza, e vou para morar em Buenos Aires. Y en Buenos Aires, de pasar por varias áreas, fiqué como Key Account Nacional. Entonces tenía responsabilidad de los Key Account Argentina en toda su extensión, todas esas cuentas internacionales, con a negociación local y a negociación internacional dos Key Account, que todos tienen contratos internacionales. En ese proceso, Deixa eu só te fazer uma pergunta. Nessa fase da Danone, você assumiu a Danone com quantos anos? eu sou da década dos 70, Marcelo. Eu nasci no ano 70, eu assumi com 28 anos na Danone. Foi Tá 27 ótimo. anos na Só para a Isenpec gente ter um e balizamento 28 aí. anos eu entro na Danone, tá? Tá Então ótimo. foi 28, 29, 30 anos eu na Danone. Eu acabava de nascer meu segundo filho, porque eu casei novo, casei com 25 anos. A Uhum. un ano exacto de casar, tive a minha primeira filha, Ornella, e 3 anos depois da minha primeira filha, tive meu segundo filho, o caçula Francesco, tá? Então, casei muito novo, nessa Uhum. lógica, estar viajando a vida toda por toda a Argentina, e no ano 2020, meu filho Francesco, que acabava de nascer em 99, eu mudo para Buenos Aires com toda a família para assumir esse desafio de Key Account Danone em Argentina, para, mais uma vez, criar toda a cultura Danone, renegociar todos os contratos dentro da política comercial Danone, un proceso de innovaciones, de lanzamientos y de abordaje de un mercado extremadamente disruptivo do que existía en un mercado. Y Sim. fue más una vez, Marcelo, una vela de una grande de oportunidades y para mí tornar un profesional, ya pensó que soy hoy, ese proceso de extrema intensidad y de tener que construir una nueva cultura, de tener que implementar procesos comerciales nuevos, de ter que innovar y colocar en un mercado una dinámica de innovaciones extremadamente intensa de todos esos meses para procurar nuevas oportunidades en un mercado, para expandir un per cápita de la categoría y para rentabilizar un negocio. Entonces eran tres pilares que eran abordados de una forma
extremadamente intensa. Cuando a compañía compra la Serenísima, nesse canal la Serenísima tinha 62% de market share nas categorias. Ah, O que a gente entende tem mais para perder que para ganhar. Bom, o que sim. aconteceu nos próximos anos foi que o per capita cresceu em duplo dígito, tá? Quase dobrou em 3 anos. E o que aconteceu também, junto com essa lógica, é que o market share de 62, que estava, chegou até 85% no canal. Entonces Puxa fue un vida. trabajo realmente fantástico, un trabajo extremadamente disruptivo, un trabajo de mucha adrenalina, de mucho estrés, de mucha intensidad, con una equipe muy grande también. Ya desde ese momento yo comencé a tener equipos de más de 300, 400, 500 personas. Cuando se contempla a equipe de promotores, de merchant, de Sim. supervisores, de vendedores, era uma equipe muito grande. Então, foi um processo muito intenso, mas Sim. de muito aprendizado, que no meio desse processo, o CFO de Danone Laticínios, ele é promovido para Danone Aguas, que nesse momento Danone tinha 3 unidades de negócio: biscoitos, agua y dairy products, laticínios. Entonces él Uhum. es promovido para General Manager, o CFO de laticínios, promovido para Sim. General Manager de laticínio, de agua, y ahí él me llama para yo asumir la posición de Brasil comercial en Danone Aguas. En esa lógica, Danone compra 2 empresas de aguas, 2 mayores empresas de aguas de Argentina, y un desafío muy parecido, transformar esas 2 empresas y esas 2 culturas en una única. Procesos Sim. comerciales, cultura organizacional, política comercial, dinámica de ejecución. Entonces fue toda una lógica que o que a gente tinha feito com laticínio, a gente começou a fazer com água, junto também com um processo muito intenso de inovação, que levou a empresa a crescer em volumetria, a crescer em market share, mas principalmente a ter um recorde de resultado operacional que não tinha quando foi compradas essas 2 empresas. Então foi um aprendizado muito grande nesse processo. Eu já tinha aproximadamente 8 anos de Danone. A Tá. Coca-Cola Andina, que es su séptimo mayor bottler do Brasil, do mundo, do sistema Coca-Cola, ella me procura a través de Headhunter y demás para asumir una posición en la Coca-Cola Andina en Argentina. Após entender o projeto, dinámica e demais, hallo, além do sonho de qualquer comercial de trabalhar em uma grande empresa como Coca-Cola, Sim. o desafio era gigante e isso era extremamente seductor, Marcelo. Então, nesse desafio, eu vos de Danone para Coca-Cola y en Coca-Cola. Coca-Cola estaba en un proceso global y en Argentina no era diferente de transformar pequeños bottlers, engajafadores que tenían un mundo entero, en Sim. grandes engajafadores. Entonces, tinha un proceso de adquisición muy forte que estaba aconteciendo en Argentina, en Brasil, Sudamérica como un todo, Latinoamérica, mas no mundo también, con una lógica de Coca-Cola Company de ter menos interlocutores, ter engajafadores más sólidos Entendi. financieramente, ter una línea más tenue para ter un común denominador de cultura organizacional, de cultura de ejecución en un mundo entero. Yo llego a Coca-Cola en ese momento, que Coca-Cola en China tinha adquirido 3 engajafadores en Argentina y era para construir solo uno. Entonces fue un proceso de fechar fábricas, construir una fábrica única, fue un proceso de crear todos esos procesos comerciales: Customer Service, Interlock, SOP, clientes, Olha marketing. que vivência interessante, né? Que a gente vai evoluindo aqui. A tua primeira jornada de consolidação, você teve uma jornada muito jovem, né? Em empresas mais locais, depois a alemã, mas ainda dentro do mercado que eu vou chamar de luxo, né? Bebida, mas ligada a luxo. Exacto. E aí, quando você vai para consumo na Danone, você recebe um desafio que normalmente dá muito errado. De uma forma geral, dá errado. Quando você faz uma consolidação, normalmente o market share cai, você tem problemas mil, problemas de integração, problemas de pessoas, problemas de processo. E aí, enfim, dentro da tua experiência aí, que certamente você teve um mentor na Danone, você foi vencedor aí consolidado. E aí vem a Coca-Cola para o mesmo desafio.
né? E eu acredito, esse desafio de consolidação, esse desafio de crescimento, normalmente as empresas, mesmo que não comprem outras empresas, vivem muito isso. Quando cresce, a coisa começa a perder, desandar, a coisa começa a perder foco, começa a ter problemas novos, e normalmente as pessoas se perdem nessa jornada. E aí, pelo que eu estou entendendo, você já foi para a Coca-Cola com a experiência de ter feito, Exacto. e é isso que eu quero aprender com você. Quais são esses princípios aí que a Coca-Cola foi te procurar, né? Ahí, Marcelo, fue, na mi experiencia de Danone, fue básicamente un grande habilitador, y tenía todos esos capabilities, esos skills para ese proceso de Coca-Cola China. ¿Por qué? No era solo a consolidación de pequeños bottlers en un grande bottler. Além disso, Coca-Cola tinha um plano 2020, né? Eu estou falando, era para o ano 2003, e a gente estava falando de ano 2020, o plano de Coca-Cola, que era Ok. entrar, se transformar de uma empresa de bebidas para uma empresa de plataforma de alimentos. Era entrar na categoria Sim, isotónicos, hidrotónicos, sucos, agua, energético, de chá, fato entrou, né? café. Então, era salir de un mundo casi monocategoría, ¿no? Era refrigerante para ir para un mundo de multicategoría. Entonces fue un proceso de también extremadamente bacana de participar de toda construcción de todos esos procesos de compañía. Coca-Cola, uma empresa de tirar o chapéu da preocupação na qualidade. Quando falo qualidade, é qualidade dos processos, qualidade dos produtos, toda a documentação de qualidade com todas as normas de cada país, de cada estado. Então, isso levou a gente ter um manual de qualidade e de processos da companhia, porque foi construída quase de zero, benchmark a nivel nacional y, por qué no, a nivel internacional. Y eso, el general manager de la época decidió se aventurar y se a presentar en un Premio Nacional de Cualidad. Un Premio Nacional de Cualidad, como seguramente toda audiencia, vos sabe, un premio nacional que está en todos los países del mundo y que depende siempre del ejecutivo del país. Quien entrega un Premio Nacional de Cualidad es el ejecutivo, y ese Premio Nacional de Cualidad tiene un jury, que es un jury internacional, que a gente presenta, as empresas apresentan un book con todos esos procesos, con todas esas normas, con toda a lógica de cualidad y de procesos de la compañía, y ese jury ven na organización por meses para auditar se o que está no manual acontece na práctica, tá? Sim. Que é o grande desafio, onde muitas empresas ficam no caminho, né? Está no manual, mas quando vai para a prática não está acontecendo. Então, eu tive o desafio de demostrar ante ese jury que todos os procesos comerciais de customer, de clientes, eles realmente estavam no manual, mas também aconteciam na prática, Marcelo. Isso levou a O que é muito raro, né? A pronto, gente ter. Eu trabalhei numa empresa que ganhou o Prêmio Nacional de Qualidade, foi a IBM, olha, assim, normalmente o que você vê são empresas de tecnologia, são empresas que trabalham com fabricação de produtos perfeito. que exigem um volume de processos gigantesco, normalmente de alto valor agregado. Quando a gente vai para a indústria alimentícia, que são indústria no processo de venda de alto giro, normalmente você não tem essa preocupação. E aí o que você está colocando é que na prática isso não só era uma preocupação, mas se tornou público, né? Esse desejo de mostrar para as pessoas como é que essa coisa foi montada, né? E aí, quando você fala de processo, e você fala de ter o manual, mas de ser auditado, quando a gente pensa numa equipe de vendas, eu fico imaginando, puxa vida, tem que ter as reuniões, tem que ter os indicadores, tem que ter as revisões, tem que ter os planos de ação. Como é que era isso para a equipe que normalmente vende né? Você fala de equipe de vendas, as pessoas estão acostumadas a vender do seu próprio jeito. E aí, Absolutamente. Fue como un é que foi grande un essa desafío, transformação? Marcelo, porque você sabe, o comercial, geralmente em venda, faz muito no jeito, tá? Então, Sim, disciplinar e colocar método, você tinha uma parte muito forte dos processos, você tinha uma parte fundamental de treinamento intenso e constante, você tinha uma parte de disciplina
extremamente estruturada, das reuniões de matinal, semanal, vespertina, e você tinha uma parte também muito importante de tecnologia, Marcelo. Entonces, tecnología era un pilar extremadamente importante para que todo ese flujo de todos esos procesos tuviesen un ciclo de PDA de retroalimentación y de mejora Uhum. continua. Entonces, para eso Sim, funcionar, era una parte extremadamente importante y que tem muita bibliografía lá fora que fala das 3P, né? Pessoas, processos, produto. Y en esas 3P, no meu modelo de gestão e ao longo da vida e que eu fui me tornando e ainda não finalicei, eu procuro me aprimorar a cada dia nesses quesitos, sim, claro. eu agrego uma quarta, que é pessoas como pilar fundamental, é propósito para essas pessoas e para toda essa equipe, são os processos e o produto no final. E produto, Certo. un nome que parece muito simples, mas é muito amplo, né? Porque não é o Sim, produto que eu estou vendendo. O produto é tudo que eu estou ofertando. Como vou me tornar de sim. preferência para esse cliente, como vou me tornar de preferência para esse consumidor. Então, quando eu falo de produto, não falo especificamente do produto que eu vou vender, falo do serviço que eu vou vender, falo da abordagem que eu vou ter, falo da estruturação, da argumentação que eu vou ter. Tudo isso é o produto que é o produto final com que eu vou chegar para fechar esse ciclo dessas 4P. Então, nesse processo de Coca-Cola, a gente chega e a gente ganha o Prêmio Nacional da Qualidade. E foi o primeiro bottlers no mundo, no sistema Coca-Cola, que ganha o Prêmio Nacional da Qualidade. Isto foi uma grande conquista, Marcelo. Foi realmente Imagino. uma grande Sim, festa, porque bem como você falou, e super feliz tua colocação, geralmente é uma premiação para grandes montadoras metalmecânicas, é uma sim. premiação para empresas de tecnologia que consiguen demostrar claramente que isso acontece, mas para empresas de alimentos não é comum no mundo. E no Não. sistema Coca-Cola também, foi o primeiro caso no sistema Coca-Cola a nível mundial. Isso trouxe uma visibilidade internacional muito forte. Y en ese proceso que a empresa estaba comenzando a entrar no mundo do isotónico, do hidrotónico, do suco, do chá, da agua, do energético, do café, a empresa comienza con un desafío muy grande. Yo tengo un desafío muy grande que es que a equipe estaba acostumada a vender Coca-Cola. O negocio de Coca-Cola era Coca-Cola nas suas Aham. diferentes apresentações de portfólio, com sua Sim, complexidade de arquitetura de embalagem, Sprite e Fanta. Pronto, acabou. Eram três produtos. sim. A começar a ter sucos energéticos entrantes no mercado, nenhum líder. Então aí entra um factor extremamente importante que é un tema que yo siempre critiqué da minha época que yo estudaba en colegio militar y que ahí acaba teniendo un reflexo muy fuerte da soberba. Então, a soberba do líder, a soberba de utilizar a força que a marca tinha para impor margem, para impor condições, para impor Hum, dinâmica, a humildade de compra esse isotônico da gente que ninguém conhecia, compra esse sim, hidrotônico, compra esse suco, compra esse chá que ninguém conhecia. Em alguns casos, adquisições de marcas que eram reconhecidas, mas em outros casos, muitos lançamentos que eram de sucesso nos Estados Unidos, como agua da Sani, y que Coca-Cola decidía lanzar en Argentina. En Argentina no conocía a tá. ninguém, entonces era todo un proceso y ahí comienza un proceso de aprendizaje muy grande, Marcelo, de que allí trabajó mucho, tive a sorte y oportunidades de trabajar mucho con McKinsey y con Booz Allen para estudiar o custo de servir y los modelos de atendimiento. ¿Cuál sería un road to market en ese nuevo mundo multicategoría? En esa nueva abordaje de un producto con la fuerza de Coca-Cola, con un producto sin fuerza alguna que era Dasani. Y cómo utilizar ese vendedor que tenía un modelo de vender a veces baseado en la fuerza de la marca y que agora tinha que ter argumentação, persuasão, técnica. Centrada no cliente, centrada no negócio do cliente. Exactamente. A gente Uhum. entrando numa parte de qual é o humano que está detrás desse cliente, qual é o humano que está detrás desse consumidor, como é a abordagem que eu vou ter com esse humano para ter a preferência dele em um produto que eu sou follower, que eu sou seguidor. Então, foi uma
uma mudança muito grande. Muitas pessoas E como é conseguiram. que você trabalhou essa mobilização emocional? Que eu gosto muito desse tema, que é as pessoas para fazer a mudança, elas têm que querer fazer a mudança. Então Pronto. não adianta você chegar lá com um monte de treinamento, um monte de ferramentas e orientações e tal. Se o camarada não quer, ele tudo pode ser o melhor que você propôs para ele, ele não vai conseguir utilizar aquilo. Se ele quer, você pode até oferecer alguma coisa mais ou menos, ele vai dar o jeito de conseguir com a inteligência, com o empenho dele. Como é que você fez essa coisa do querer? Porque eu acompanhei esse processo aqui no Brasil e acompanho com outras empresas, é muito difícil. As pessoas não querem. Como é que você fez essa virada? Marcelo, grandes alegrías, grandes realizações, grandes frustrações en ese proceso, né? Esse é Uhum. um processo, quando eu te falo das 4P, o tema do propósito, tá? Eu sou convicto, eu tenho convicção absoluta que no mundo, na sociedade, na família, nas organizações, são as pessoas que faz a diferença, tá? Quando você tem as pessoas certas, do carácter certo, com atitude certa, com determinação certa, Uhum. você consegue realmente ter pessoas que vão transformar, vão te acompanhar nessa lógica. Eu tenho Sim. uma dinâmica que eu sempre comento, sempre coloco, que eu aprendi em algum momento e utilizo muito ela, do management paternalista. Y ese management paternalista no es un entendimiento que comúnmente a sociedad y un mundo profesional tenga. Ah, un management paternalista, protector. No, no, no es protector. Un management paternalista es, yo no puedo demitir mi filho, Marcelo. Yo no puedo demitir mi filho, tengo que enseñar mi filho. Yo tengo que Sim. formar mi filho. Yo no tengo opción de, no, pues mi filho no está dando certo, puedo demitir él. No, yo Eu já tive preciso filho trabalhando comigo, é difícil. Eu preciso educar meu filho, preciso acompanhar meu filho, preciso guiar meu filho, preciso inspirar meu filho, eu preciso ser um exemplo para meu filho. E esse é o modelo que eu falo de management paternalista, de ser, em todas as empresas que eu passei, hasta actualmente na Camil Alimentos, eu chego e nunca troco equipe. Então a primeira coisa é confiança. Mas junto com confiança, confio nas pessoas, mas chamo as pessoas para terem um propósito de realização, de construção, de criar história, de construir história, de se orgulhar da superação constante e Sim. contínua da pessoa e do profissional, mas sempre Uhum. olhando a ese humano que está atrás de ese vendedor, a ese Sem dúvida. humano que está atrás de ese supervisor, a humano que está atrás do gerente. Entonces, criar una conexión que muchas veces esa persona va a hacer pela remuneración, muchas veces esa persona, y eso ha sido común denominador en mi vida, va a hacer pela, pela meta que tiene que batir, esa persona muchas veces irá a hacer pero direccionamento estratégico, mas en muchas otras oportunidades esa persona faz por você. Porque você confió tanto en esa persona, abrazó tanto esa persona, engalló tanto esa persona, treinou, acompañó, pegó da mão, que esa persona no pode deixar você no dar certo. Y esa persona entra y acompaña a você na jornada full. Y eso gera un grande compromiso mutuo, porque es una grande responsabilidad y para un líder, para un gestor, porque se sabe que esa persona está haciendo, sí, pela organización, pela responsabilidad y pela descripción da función, mas también a gente sabe que está haciendo mucho pela gente. Entonces eso, para líder que gosta de pessoas, es una responsabilidad muy grande. Y eso fue, en ese periodo de Coca-Cola, muy importante. Grandes realizações. Eu, um dos estagiários que eu tive, acabava de formar quando eu estava na Coca-Cola na Argentina e fiz um processo seletivo de estagiários, engenheiros da faculdade e começou como vendedor, hoje é o diretor comercial da Coca-Cola Andina na Argentina e acaba de ser promovido para Chile. Então, isso é um grande de orgulho, porque eu peguei esse menino, era uma criança, Aham. e eu levei. E hoje eu vejo ele crescendo, acompanhando quase os passos que eu di, tá? Então, isso é uma grande realização. Também, grandes frustrações. Pessoas em que você confiou, pessoas em que você colocou tudo de sim, que você deu tudo, que você apostou,
e que você não conseguiu o retorno porque as pessoas muitas vezes não estão afim. Então aí é, para mí, un principio de eu parto de confiar. Como punto de partida, eu vou confiar. Junto com o ponto de partida de confiar, eu vou agir que ni pai com filho. Vou inspirar, vou guiar, vou liderar, vou fazer junto, vou pegar da mão, vou acompanhar no processo, vou dar feedback. E feedback, não sempre feedback, que bacana. Não, não, vou dar feedback para a pessoa crescer, para a pessoa esticar suas competências, para a pessoa esticar seu limite. E muitas vezes nem tudo isso funciona, Marcelo. E aí chega um momento que você tem que tomar as decisões. Quem realmente está com vontade de aprender, de evoluir, de dar esse passo, continua no processo de crescimento e ele cresce junto com a organização. E quem não está a fim de aprender, de mudar, de ir, de se superar, fica pelo caminho. Isso é uma realidade. No contexto, Olha mais sucessos que fracassos, Marcelo. Olha que interessante, eu acho que dentro da tua mensagem, e que eu sempre procuro trazer para os gestores, é que hoje a gente tem essa cultura de achar que tudo tem que ser vitória, que todos os trimestres têm que ser vencedores, e que a gente, quando esbarra numa dificuldade de mercado, ou mesmo num erro que a gente cometeu, o sofrimento da não aceitação desse erro ou dessa dificuldade circunstancial que nos atinge, hoje muito ligado a pessoas, né? Pessoas muito imediatistas, pessoas querendo muito egóicas, querendo tudo para si, tem uma percepção clara do jogo do time, né? De jogar em time. E aí eu vejo muita gente sofrendo e até abandonando a carreira executiva. Por quê? Porque também isso acontece com os chefes, né? O proprietário, o presidente, são exigentes a nível de desconstruir essa visão que você colocou, que eu acho que é muito boa, eu acredito nisso, nessa coisa da confiança, de não desistir das pessoas, mas de propor a eles uma escolha. Se você deseja, se você quer fazer, nós estaremos juntos até você alcançar o teu objetivo, até você alcançar o resultado que a gente se propôs a alcançar. Agora, à medida que eu veja que você não está querendo, à medida que eu veja que você tem outras prioridades, pode ser vida pessoal, pode ser um esporte, pode ser simplesmente querer ficar em casa, cada um tem o seu direito de priorizar o que deseja. À medida que eu tenho essa conversa direta e reta, que é, amigo, você não está priorizando, estou entendendo que você não quer pagar o preço de tolerar a dor necessária para alcançar o resultado. Tem um vídeo que eu vou soltar aí que fala sobre todo mundo tem, né, inveja dos nossos resultados. As pessoas têm inveja. Puxa vida, o Daniel, eu vou te chamar de Daniel porque é o nome do meu pai, eu gosto desse nome, tá? Oh, maravilha, que honra. Então, Daniel, fora de ser um profeta maior, né, o maior dos profetas do Velho Testamento, foi o Daniel. Verdade. Então, poxa, Daniel, como é que você conseguiu essa posição? Como é que você conseguiu? A gente vai falar um pouco da Camil, do crescimento, chegar a tantos bilhões de faturamento, nessa potência. Todo mundo tem essa inveja, essa admiração, esse desejo de chegar onde você chegou. Agora, o sacrifício, a dor, o esforço, o treinamento, as noites de trabalho que você teve, ninguém tem inveja disso. Ao contrário, as pessoas falam assim, eu quero saber como você chegou sem eu precisar fazer tudo que você fez, né? Sem ter sido traído, sem ter tido que se superar. Isso ninguém tem inveja, isso ninguém quer fazer. Né? E às vezes nas histórias parece que não houve essa parte. E é bonito você falar sobre isso, porque as pessoas têm essas fantasias loucas de que o resultado vai vir. Olha, se o meu chefe fizer isso, se eu fizer isso, é que tudo vai dar certo e tudo vai ficar bem. Agora, se tem um problema aqui, eu não quero mais ficar, eu não tenho condição de suportar isso. Pois bem, eu acho que a derrota vem quando a gente desiste. E foi o que você não fez. Você persistiu apesar dessas dificuldades, até que o saldo fosse positivo, até que o saldo
chegasse nesse saldo que você colocou aí, foi, poxa, eu tive mais alegrias do que tristezas, mas as tristezas fizeram Las parte desse existen. processo. Eu Y el quero pro- fazer uma pergunta, falando de Danone, quero fazer uma pergunta para você sobre como é que foi o planejamento e como é que foi o monitoramento do planejamento, o monitoramento estratégico, à medida que as coisas foram acontecendo, a implantação de novos processos foram acontecendo na Danone, com outra cultura, com outra empresa que já era líder e que já se achava dona da situação, porque, óbvio, quando você chegou lá na Sereníssima, as pessoas falaram assim, nós já sabemos o que fazer, nós somos os donos da bola, nós não temos nada que aprender, vocês têm que aprender com a gente porque nós somos líderes. Provavelmente você encontrou essa absolutamente. realidade. Como é que foi o monitoramento estratégico? A Argentina tem uma economia muito parecida com o Brasil, tem uma cultura, as culturas são diferentes, mas, mas tem uma coisa que é comum, que é a instabilidade. Então você tem uma instabilidade, as coisas vão mudando, as coisas vão mudando para pior, normalmente, né? Só voltando aqui, as coisas vão mudando para pior, e dentro dessa mudança você tem que fazer o monitoramento estratégico. Então, como é que foi isso na Danone que te levou a um crescimento, né, a um número impensável, né? Você não pensa nisso, você não pensava nesse número. Ele é No. um número impensável. Todo mundo foi surpreendido pela vitória, né? Uma vitória tão retumbante. Como é que foi essa coisa da Marcelo, cultura do foi. monitoramento? Se eu falo para você que eu acreditava que era possível ter 82, 85% de market share, eu estaria te enganando. Eu não acreditava. Eu parto de dizer, vou fazer, vou dar meu melhor, vou fazer meu melhor, vou executar procesos, dinámica, lanzamientos, innovaciones, ejecución comercial, padrón de ejecución, dinámica comercial, política comercial, porque a diretoria está falando que se eu executo todo eso direito, vai dar certo. E foi um processo de quebrar inúmeros paradigmas. Sempre eu falo, tá? Tem o gerente geral dessa época, que hoje é CEO Latam de Lactalis, que é Patrick Sabellot, que ele quebrou inúmeros paradigmas e que eu, olhando como ele actuava nesse processo, como foi, você perguntou, Marcelo, como foi esse processo, eu vou te falar, não tinha uma frente da organização que não tivesse um holofote de, seja melhorar a qualidade do produto, seja ganhos de eficiências, seja ganhos de produtividade, cuestionamiento de toda base de despesas de toda organización para relocación de despesas en áreas o en segmentos que diesen mayor o menor valor agregado. Una gestión da margen do trade que para mí fue reveladora y que cuando voy para Coca-Cola me coloca en una situación de ventaja psicológica de tener a visibilidad y a lógica de gestión de margen do trade. Entonces, o processo e que eu vivi era extremamente intenso. E eu veia a indústria trabalhando em minimizar o custo de produção, ganhar eficiência e produtividade. A logística trabalhando em ser mais eficiente e diminuir o custo logístico. Uhum. Finanças, trabalhando muito forte em toda a arquitetura tributária para tentar ter a menor carga tributária possível dentro da lei, dentro do marco que se feito com muita inteligência tributária. Marketing, trabalhando muito forte no processo de inovação. Comercial, executando com excelência, de forma consistente, constante, sem duvidar un segundo da importância de ter a picture of success de cada uma das categorias, em cada uma das góndolas, em cada um dos produtos. E vivir o processo de ver como muito recurso que era gerado de economía de despesas o que era gerado de eficiencias industriales o de eficiencia logística era voltado a aumentar a dinámica de comunicación, aumentar a dinámica de innovación y a reforzar equipo comercial y un relacionamiento con los clientes para nos tornarmos un producto preferente de mi cliente y de mi consumidor. Tú viví un proceso
Que você fala, qual foi a chave do sucesso? A chave do sucesso foi a mobilização coletiva da organização, de toda a organização, para colocar esse número. Se você fala, essa conquista foi só sua, foi só da área comercial, eu falo, Marcelo, não, porque foi fazer economias en despesas para aumentar a nossa mídia de vehiculização de produto, porque foi mudar estratégia de ver un trade que tinha uma margem de 40 a 45% e começar a anunciar comerciais na televisão em horário nobre com produto precificado para baixar a nossa margem a 20%, descer a barreira do limitante do preço para o consumidor consumir a mais. E com toda a briga do retailer acima da gente, até a gente chegar a precificar produtos, no produto tinha o preço, porque a companhia entendia que a companhia tinha uma margem EBITDA de um dígito e que não podia ser o retailer ter um de dois. Sim. Então foi um trabalho muito forte nessa lógica que isso gerou gastrite, gerou desgaste, gerou, mas o resultado final, ele foi incrível. E a gente falava isso e levava isso para os nossos clientes, de como, quando a gente veia a massa de margem, ou a margem absoluta, ela dobrou em 3 anos. Justamente porque o produto ficou mais acessível, porque teve inovações em segmentos do mercado que o consumidor veía como valor agregado, porque o preço por quilo da categoria aumentou consistentemente a través das inovações. Então foi um processo, Marcelo, que isso só acontece quando todas as áreas da organização estão na mesma sintonia. E esse processo que eu vivi nessa empresa foi muito parecido na Coca-Cola porque tinha similitude. Todo mundo llegando novo, toda una estructura nova, todo mundo novo, todo mundo abrazado, un propósito de construir un grande legado, un propósito de no dejar a peteca caer, porque ven como você falou, Marcelo, a bibliografía mundial fala que cuando você compra duas empresas, 1 mais 1 não dá 2, dá 1,5, tá? É. E com Danone não aconteceu, no processo de Coca-Cola não aconteceu, na Lactalis, que eu vivi esse processo aqui no Brasil, não aconteceu, e na Camil também não. Olha que interessante, você trouxe aí uma, uma perspectiva de liderança diferenciada. Quer dizer, a liderança da inovação e do desafio, da obsessão pela melhoria, da obsessão pela qualidade. Então, a gente ouve muito falar em paixão. Puxa, nós temos que mobilizar a nossa equipe para ser apaixonada pela empresa, a gente entender qual é a paixão das pessoas. E aí eu digo para você, Daniel, eu digo para você que está nos ouvindo, que a paixão é um assunto tão flutuante. Hoje você está apaixonado por uma coisa, amanhã você não está. Hoje você está apaixonado por uma pessoa, amanhã você não está mais apaixonado, às vezes está com raiva daquela pessoa, todo mundo já viveu isso. Então, eu não acho que a paixão é a conselheira. Eu ouço muito falar sobre paixão hoje e me assusta, porque se você está num projeto sério, você não pode falar de paixão, porque a paixão é uma coisa que tem uma duração curta, no máximo 2 anos, 1 ano e meio, essa paixão vai continuar. Mas quando você tem a liderança para alcançar o propósito que você comentou, aí, e dentro de um time que você colocou, olha, nós trouxemos um time novo de liderança, mantivemos as equipes, e esse novo time, ele tinha uma obsessão em atingir um objetivo que acabou sendo suplantado, e essa obsessão, ela nasce da liderança. Ela não nasce das equipes, ela nasce da liderança. Olha, você comentou lá no início que você é workaholic, que as pessoas falam que isso está totalmente fora de moda, a gente tem que viver em casa, é trabalho home office, é tudo isso. Olha, a minha empresa, por exemplo, é 100% home office, 100% home office, a gente se encontra regularmente, mas existe uma obsessão por construir coisas de alta qualidade. Então você está em casa. E quando eu vejo que a pessoa está perdendo a atração, ela está muito preocupada, né, no período de trabalho. Porque período de trabalho, para mim,
ainda é o horário comercial. As pessoas acham que no horário comercial tem que levar filho para lá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E, francamente, horário de trabalho, horário não dá para você ficar se distraindo, a não ser numa exceção. É Concordo. uma consulta específica, é uma coisa assim mais grave. Enfim, você vai ter que, obviamente, como eu faço, eu cuido sozinho do meu filho, que é especial, e eu levo a vida aqui, mas o horário de trabalho, mesmo em home office, é muito importante. Então, às vezes eu vejo um pouco de fraqueza, não é novidade, é fraqueza em ter medo de perder o talento porque você tem uma obsessão do crescimento, você tem uma obsessão da qualidade, você tem uma obsessão de vencer, por vencer, uma obsessão por vencer. E aí eu quero que você me conte agora, não é? Vamos para a próxima empresa, né? Você foi para Lactalis e a Lactalis tem histórias boas e ruins no Brasil, né? Tem momentos bons e momentos de muita dificuldade, de muito estresse aqui no Brasil, porque é um mercado difícil, o lácteo é uma commodity que tem flutuações enormes e muitas vezes flutuações irreais, flutuações sem lógica nenhuma. Tem a questão da entre-safra, e hoje, com a inflação controlada no Brasil, o próprio varejo ele é um guardião da inflação, talvez É, tão forte quanto o Banco Central, né? Eu acho que é uma coisa boa, é uma coisa boa. O varejo ele tem esse claro. papel, essa cultura no Brasil de ser um guardião da condição econômica, porque ele sabe que se o trilho desandar, ninguém segura mais, aí vira uma guerra, né? Dentro a gente já passou por isso e é importante a gente não voltar a isso. A Argentina está resolvendo isso de uma forma dura, de uma forma difícil, Muita dor. enfim, porque não tem outro jeito, né? Não existe outro jeito. Tem que ter a Absoluta. tolerância à dor para você fazer o avanço. Então, me conta um pouco, na Lactalis, como é que foi essa jornada ainda mais difícil, né? Porque aí você voltou para o mercado lácteo e aí você tinha me contado, você até voltou para o mesmo chefe, voltou para uma cultura mais dura, Mais mais, hard. Aí, né? Marcelo, eu tinha me prometido não voltar mais nunca para o mercado de laticínios, né? Porque o mercado de laticínios, eu te diria que é um dos mercados mais, dentro do mundo de venda e consumo, é um dos mercados mais intensos, né? Você tem a vida do produto é muito curta, você tem produtos com mais em um país continental como é Brasil, tem produtos que chegam para gôndola com 15 dias de validade, ou seja, se não vende o produto em 15 dias, o produto tem que voltar e a indústria tem que assumir o custo dessa devolução porque o produto não vendeu. Então es un negocio extremadamente dinámico, extremadamente intenso, un negocio muy, por dizer, de una intensidade quase estressante muito grande. Eu falei, mas nunca vou voltar ao mercado de laticínio. Mas eu não cumpri com a minha promessa, Marcelo. Eu voltei para o mercado de laticínio. O projeto, quando eu estava em Coca-Cola aqui, fiz uma passagem, quando vá para Lactalis, o proyecto de Lactalis era un proyecto extremadamente ambicioso, né? Lactalis era seductor porque es a empresa número 1 do mundo e na época quien contrata eu, que es a pessoa que fez todas as adquisições aqui no Brasil, que es un francés, Patrick Sabellot, que eu contei há pouco e que por acaso tinha sido meu chefe 20 anos atrás em Danone Argentina, ele já era 20 anos atrás general manager de Danone. Eu confiava muito nele, tinha aprendido muito dele, conhecia muito ele e sabia que quando ele tinha um propósito, o propósito acontecia. Eu já tinha vivido isso na Danone. Ele falou, capa, eu vou fazer da Lactalis a empresa número 1 do Brasil, de laticínios. Então, quando eu chego, acabava de comprar 3 empresas, Valkis, que era uma empresa de queijos de 50 milhões de reais de receita, um negócio de Pozos e Calda, Parmalat, que é um negócio que estava quase na falência, não entregava margem, não entregava lucro, e o negócio da PHF, né, que era um negócio de Batavo, LG, Santa Rosa e outras marcas, que também é um negócio que precisava muito de ajuste. Ele compra essas 3 empresas, llegan 3 estructuras, 3 organizações e começar, misma lógica, construir uma única organização, uma única cultura, uma única dinâmica e todo esse processo. E aí eu saindo do mundo de Coca-Cola no Rio de Janeiro e vindo para o mundo Brasil, né? Conhecer novos parceiros, começar a percorrer Brasil, transitar Brasil,
com todos os bemoles, né, um processo de fusão dessa natureza tem, né, que é a logística, a empresa compró, Lactalis en esa época compró industrias y compró marcas, mas no compró logística. Entonces, a veces la logística no funcionaba o no era o suficientemente eficiente a un nivel de servicio no era legal. Entonces, fue, Sim. fue muy tu trabajo, Marcelo, fue muy tu, ¿sabes? Muy tu trabajo pesado, duro, intenso. Só possível para pessoas que gostam muito de trabalhar, mas que gostam muito mesmo de trabalhar. E aí eu tenho um tema que tu fala, pô, tu és obsessivo pelo resultado. Sou obsessivo pelo resultado. Mas junto com essa obsessão, Marcelo, tem uma parte minha que la dispara todos os dias quando acordo 5 y poco da manhã, que es entusiasmo existencial. Es un grande entusiasmo existencial de decir, un mundo no está legal, por momentos a organización en la que yo estive o estoy no está legal, y yo como líder tengo una responsabilidad muy grande de hacer a mi parte en ese mundo y en esa organización. Entonces, ¿cómo yo voy a irradiar un astral diferente, una dinámica diferente, un entusiasmo diferente, un propósito diferente para inspirar personas? Y que eso possa levar a traer mejores resultados, claro, con procesos, con disciplina, estructurado. Entonces, ese proceso en Lactalis fue exactamente esa lógica de muita coisa que a gente tem y que a gente leva en ese nosso amado Brasil, muito no CPF, como a gente fala, de ser, tem muita coisa que o cliente confía en você. Pues sabe que você nunca va a falar o va a hacer una cosa que possa onerar o no ayudar o no contribuir en un negocio. Entonces, ese Brasil, que es apasionante, que eso solo existe en los países latinos, Sudamérica, Latinoamérica, o resto del mundo no funciona desse jeito. Acho que a gente tem essa sorte de levar muita coisa no CPF, tá? O fato de todas estas empresas, estou há 14 anos já no Brasil. Eu cheguei final de 2009, quase 14 anos já no Brasil, apasionado por esta terra, apasionado pela cultura, pela grandeza do Brasil, pela natureza e pelas oportunidades. Tá? Eu acho que é um país abençoado, cheio de oportunidades, de grande potencial de crecimiento. Y en esa lógica, você consigue construir muita coisa nas organizações que você está na física, no CPF. Você senta com um cliente e o cliente já sabe o trabalho que você fez em outras organizações, o cliente já conhece seu caráter, o cliente já conhece sua obsessão ou seu entusiasmo existencial pelo resultado, pela superação constante e demais, e muitas vezes vem essa aposta por parte do cliente dizer, ok, eu vou dar oportunidade para o que você já fez na empresa A, B o C, você hacer aquí también en esa su empresa. Y eso es magnífico, porque ahí entra un lado en un mundo de inteligencia artificial, en un mundo de logaritmos, en un mundo muchas veces que está se tornando cada vez más frío, transaccional. A gente entra en una parte, Marcelo, que es su lado humano. Y ese lado humano, ele tiene un valor, na minha visão, incrível. Falei ao longo desse nosso podcast, eu tenho falado contigo no promotor, o lado humano do promotor, do vendedor, do supervisor, do cliente, do consumidor. E esse lado humano hoje ainda funciona. De novo, no es solo o lado humano, es disciplina, es proceso, es planeamiento, es diagnóstico muy claro y un plano de acción constante y consistente en toda esa frente para procurar a melhora contínua sempre. Esse ponto da questão dos princípios e desse entusiasmo existencial, eu diria que é uma aula que você está trazendo para a gente do papel do líder. Quer dizer, o papel do líder, apesar de qualquer dificuldade, apesar enfim, das distrações que a vida traz para a gente, o líder não tem o direito de desanimar, ele não tem o direito.
se você quer ser líder, não é? Ninguém é obrigado a ser líder. Mas desde o momento que você resolveu ser líder, você Fantástico, não tem o direito de fantástico, desanimar. fantástico, Você tem o Marcelo. direito de ficar cansado e descansar. Então, tem amigos meus que me falam, pô, Marcelo, não aguento mais. Para e descansa. Você aguenta sim. Você está cansado. Mas desanimado, você vai desistir. E quando você desiste, você perdeu. Você perdeu. Perfeito, Então, o perfeito. desistir está ligado a você, de fato, encerrar aquele ciclo com uma derrota. Agora, claro, eu sou. Depois nós vamos falar sobre desistir, que eu quero até fazer essa pergunta para você. Mas, voltando ao ponto do entusiasmo, né? Eu acho que isso é uma coisa que está faltando, esse entusiasmo existencial, que é você olhar e olhar para a sua equipe com a responsabilidade de que eles precisam acreditar num líder que tem princípios, que tem valores, que tem uma imagem na sociedade, uma imagem nos clientes, que sustenta a realização do crescimento. Não é só dar a meta. Muitas vezes eu vejo, a nossa meta é essa, cada um faça o melhor e vamos. Não. Você tem líderes excepcionais que eu conheço que entram com essa coisa do seu próprio caráter, e aí eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto daqui a pouco também. Entram com o seu próprio caráter para realizar o impossível. E aí eu quero trazer para você, ouvinte, e aí, Daniel, você me permite, falar duas coisas sobre o Daniel aí que eu ouvi nessa história. A primeira, a questão do caráter. E eu vou definir caráter aqui como sendo aquele conjunto de ações que a gente toma que não são da nossa natureza. Não são da nossa natureza. Olha, depois de levar pancadas e mais pancadas, a gente acorda de manhã com vontade de desistir. Mas a gente desenvolve um caráter que, apesar da vontade de desistir, a gente sabe da nossa responsabilidade e o nosso caráter nos leva a retomar a energia, porque a gente sabe que você tem 100, 200, 300 pessoas, dependendo, 500, 1000, dependendo dessa tua energia e da tua visão do futuro. Então, o caráter tira essa coisa da emoção. Puxa, eu estou entusiasmado. Puxa, agora eu fiquei magoado. O fulano, a gente está nessa onda, né? A pessoa faz uma coisa errada, fala uma coisa errada, aquela pessoa é destruída. Você vai esperar um pouquinho. A vida não é feita de momentos, a vida é feita de jornadas. Como é Perfeito. que foi a jornada dessa pessoa? Como é que foi a jornada, né, dessa? E aí, às vezes, a gente debate muito a questão também de, puxa vida, será que a pessoa tem que ser perfeita o tempo todo? Não. Ela pode errar, ela pode Absoluto. ter suas Faz fraquezas, parte. mas o caráter ele tem que demonstrar na jornada de que aquilo é uma jornada que vale a pena eu aceitar a sua liderança. Então, eu achei muito importante que você falou sobre caráter e o reconhecimento dos clientes sobre o seu caráter. Não é sobre as circunstâncias. Puxa vida, você está numa empresa boa, eu vou confiar em você. Não. Você está numa empresa em dificuldades e eu vou confiar em você por causa do seu caráter. Eu sei que você pode até perder, mas você vai morrer lutando. Então, Com eu vou lutar junto certeza. com você. Então, essa coisa é muito importante. Eu quero falar sobre desistir, porque eu tenho falado muito aqui nessa conversa nossa de que, puxa, você não desistiu, você enfrentou leões, leões grandes, não foram leões pequenos, leões grandes. Todo mundo aqui sabe das histórias, né? Lactalis vive nesse mercado dificílimo. Então, um ano pode mudar o rumo da direção da margem de contribuição. Sobre desistir, olha, gente, eu acredito que desistir é um hábito que pessoas vencedoras têm. Pessoas vencedoras têm o hábito de desistir. E esse é um ponto importante para você guardar. Elas desistem de tudo aquilo que tira o foco delas da obsessão. Fantástico. Tudo aquilo. Então, às vezes eu ouço amigos trazendo, puxa, Marcelo, não aguento mais, eu vou desistir.
Mas esse é o teu objetivo? O teu objetivo não era ter uma carreira vencedora, o teu objetivo não era alcançar, mas eu estou com muitos problemas, espera um pouquinho. Disso você não deve desistir. E o que está tirando a tua paz? O que está trazendo para você uma distração? É um bagunceiro? É um chefe que está despreparado? É uma equipe que está desmotivada? Amigo, você tem que desistir daquilo que está fora do teu alvo e desistir de muita coisa. É muita coisa para desistir. Muitas coisas. Então eu tenho certeza, e aí eu quero que você conte essa história para gente. Vamos falar da Camille, eu quero que você conte. E eu quero saber do que você desistiu. Do que você desistiu para vencer e trazer essa vitória retumbante que você está tendo na Camille agora. Do que você deixou para trás? Porque eu tenho certeza. Você teve que fazer várias escolhas e deixar coisas para trás, né? Às vezes qualidade de vida. Eu sei que você ama o Rio de Janeiro, eu nasci no Rio de Janeiro, você ama mais o Rio de Janeiro do que eu. Eu estou em São Paulo, e aí eu vou até pouco ao Rio. Mas muita gente ama o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro é um lugar maravilhoso, logicamente, né? Não preciso falar isso para ninguém. Pergunta, eu queria que você contasse, né, sobre a tua jornada na Camil e falasse sobre as coisas que você desistiu para alcançar o resultado que você teve e inspirar as pessoas, né, a refletirem sobre que não dá para ter tudo. As pessoas querem tudo. Não dá para ter tudo, amigo, né? Você tem que Absolutamente. decidir o que você quer de verdade. Então vamos Eh, lá, pode começar. eu hallé esa tua provocación fantástica, Marcelo. No tenía pensado la lógica de un líder tiene un hábito de desistir y es real, ¿no? Porque diariamente a gente desiste de lecciones de escolia o de elementos que a gente entiende que pueden no ser bons para a vida pessoal, para a vida profissional ou para o business, né? A gente desiste de muitas propostas comerciais, a gente desiste de muitas aventuras, de propostas de crecimiento, desenvolvimiento y demás, por convicciones. Y en esa lógica de existencia, eu acho que eu colocaría en dos planos, Marcelo. Eu tengo una parte de existencias que, cuando tú fala, pots, escolias, renuncias, a parte difícil de un negocio que ninguém ve, né? Que está no backstage de cómo llegué aquí, né? Yo llegué aquí, connecting dot, né? Conexión de punto, a vida me trouxe até aquí, a este momento. Seguramente por hacer as escolhas certas y por desistir de elementos certos que me trouxeram até aqui, tá? En ese mundo Camil, cuando llego Camil, eu decido vir para Camil, porque eu vejo en Camil una organización que en ese nosso mundo moderno ainda está preocupada por pessoas. Una organización que a presidencia y a dirección está próxima das pessoas y del entendimiento de cómo está o humano atrás de cada una de esas posiciones. Esa fue una parte extremadamente importante porque fala mucho de meus valores y meus principios con mi time y con mi equipo. Y tiene una otra parte que fue extremadamente importante que eu falo siempre de cuando en cuando, regularmente, mensalmente, a gente ejecutivo de un mercado es procurado por inúmeras consultoras, empresas, consultas, amigos, colegas. Y yo estoy obsesionado, a palabra es, con el desenvolvimiento de que Camil, lo que estamos ejecutando en Camil. Cuando llegó a Camil, Marcelo, Camil era una empresa que tenso a origens, fantástico, una historia bonita. Camil tiene una historia muy bonita de seu criador a muchos años atrás. Comenzó con arroz, feijón, después fue para azúcar, pescados. Y nos últimos 2 años, 2 para 3 años, fez casi 6 adquisiciones. Entonces, Camil, que era una empresa especialista en granos, azúcar y pescados enlatados, ¿né? Marca Coqueiro, marca Pescador, Azúcar Unión, Arroz Camil, Cajeteiro, Namorado, inúmeras marcas Brasil afuera. La empresa decidió
entrar em um processo de aquisições e entrar na categoria biscoito. Então a gente adquiriu a marca Mabel e Tosi da PepsiCo. E uma empresa que, quando fez uma aquisição dessa, o que a gente falou logo no início, né? O que eu já vivi muitas vezes, tem um risco muito grande de desandar logo no início. Mudança de cultura, mudança de política comercial, mudança de estrutura logística, mudança. A probabilidade de não dar certo é muito grande. E como eu já tinha essa experiência de muitas das empresas anteriores que passei por esse processo, a gente estruturou um plano para, no momento de adquisição, a gente sair estruturado no Pareto da gestão, no posicionamento para garantir crescimento de volumen e garantir desenvolvimento do negócio propriamente dito da óptica financeira. A empresa decidiu entrar na categoria massas e era um grande desafio, pois massas, a gente comprou a marca Santa Amália, que é essa marca líder no estado de Minas Gerais e segunda, terceira marca em Rio de Janeiro, na área 2, é uma marca muito forte. E a gente entrou nessa categoria massas também, como qualquer empresa que a gente compra, tinha desafios, oportunidades de sinergia, de maximização de margem, de ajuste de portfólio. Então, seja Biscoito como Santa Amália, tem sido uma jornada muito grande de ajuste de portfólio, de adaptar os portfólios do que a gente comprou para a demanda do consumidor, para sermos competitivos com os concorrentes. Isso aconteceu na categoria Biscoito, tendo que trabalhar em todas as embalagens de Biscoito. Aconteceu na categoria massa. A empresa decide adquirir y entrar en un mundo de café, con adquisición de la marca Bon Dia, marca Seleto, y un lanzamiento de Café Unión. Que eso, para mí, era una grande responsabilidad, Marcelo. Estamos hablando de que Unión es una marca que es una queridinha do brasileiro, uma marca que tem Verdade. 120 anos, é uma marca que tem uma conexão emocional muito forte, e em contrapartida, café es una de las categorías más desafiantes da cesta de alimentos, porque es la categoría de mayor fidelidad que el consumidor tem. No existe un café ideal. Existe teu café. Existe un café que você gosta. Entonces, cada pessoa, cada consumidor tem seu gosto de seu café, un café propio. Y eso para lanzar una marca que tem 120 anos, da categoría azúcar, con café, pasando por todo el proceso de pesquisas, quali, quanti, packaging, blending, ¿sabe? Fue un proceso maravilloso que ele muitas veces me fez esquecer de mí y muitas veces, como tem acontecido na minha vida pessoal, e eu não me orgulho disso, e acho que é um ponto de atenção para todos os jovens profissionais, ni 0 a 100, muitas vezes eu esqueci e ainda esqueço de mim, e muitas vezes eu coloquei minha família em segundo plano, pela obsessão do resultado. Então, nessa parte, tem uma dose muito forte de escolhas e renúncias que tem um custo muito alto e que eu pessoalmente não recomendo para ninguém. Eu sou um workaholic, mas eu sou doente, uma doença que eu tenho. Trato ela como psicanalista, sou doente, eu me reconheço, não sou um Eu, workaholic anônimo, eu sou um reconhecido, me reconheço, minha esposa sabe, meu filho sabe, minha filha sabe, e ainda trabalho para tentar aprimorar esse viés que é muito gratificante do lado profissional, ou para as sim, empresas, ou para as equipes com que eu trabalho, e tem um custo muito alto para a família. Mas nesse ponto e tudo, eu tive um processo, nestes 3 anos e pouco que eu estou de Camil, maravilhoso. Maravilhoso de aprendizado, mas agora, maravilhoso agora de... eu quero dar a minha opinião. Não é porque você falou que eu estou concordando com você, não. Eu vou te apresentar uma outra perspectiva. Perspectiva. Nós dois sabemos, né, que pessoas que realizam coisas incríveis, e até mesmo em startups, hoje a gente tem muitas startups, onde as pessoas vivem para o trabalho, simplesmente têm um trabalho como primeiro, segundo, terceiro lugar, e realmente a família fica em segundo plano. O que é uma escolha de cada um, escolha da família, escolha do líder, que faz isso, né? Existe um acordo dentro da família para que ela permaneça unida. Existe um acordo nessa jornada.
Mas eu quero lembrar você, e aí eu não concordo com você, que essa é uma questão de saúde, não concordo mesmo. Essa é uma questão da nossa espécie, é a nossa característica, e é um caráter desenvolvido, e é uma opção. Por mais que ela seja politicamente incorreta hoje, e aí as pessoas, né, ela é tão politicamente incorreta que você está falando que é uma doença, mas eu não concordo. E eu não gosto do politicamente correto, para ser bem franco. Eu gosto do princípio, eu gosto do que é correto, não do que é politicamente correto, né? Perfeito. Politicamente correto quer Somos dizer, dois. eu falo aquilo e todo mundo acha que eu tenho que falar. Isso é ser politicamente correto. Ou, diferente de eu falo aquilo que eu acho que é correto, aquilo que eu acho que está baseado nos princípios que eu sigo. Não preciso que todos me acompanhem, obviamente, mas Claro. aquilo que para mim é correto, está correto. E aí eu quero lembrar você que foram pessoas com essa escolha que trouxeram as vacinas à tona. Foram pessoas com essa escolha que lideraram o processo de sobrevivência de milhões de pessoas durante a pandemia. Médicos, enfermeiras que Concordo. abandonaram as suas famílias e colocaram as famílias em risco em larga medida para um princípio, para uma jornada Verdade. de propósito. Então, alto lá, alto lá. Desculpe aí a sua psicanalista, o seu psicólogo que me perdoe, mas nós, como seres humanos, precisamos de líderes como você, de líderes que estão Digamos. dispostos a caminhar a próxima milha para que a gente possa vencer guerras, para que a gente possa se defender de guerras. Hoje a gente está vivendo guerras icônicas ali, durante um período de muita paz que a gente viveu, a gente está assustado com essas guerras e com os desmandos e exageros de todos os lados. E aí a gente precisa de líderes que nos ajudem a ver. A gente precisa de líderes que, mesmo que a gente não concorde com eles, né? Obviamente, o presidente da Argentina não é uma unanimidade, nunca será, No, em lugar nenhum, para assunto nenhum. para Né? Ele ninguém. já falou coisas assombrosas que eu discordo totalmente, mas ele é uma pessoa que está dedicando a vida dele para resolver um problema para Está. Está. milhões de pessoas que vivem na pobreza em função de políticas que valorizavam e beneficiavam uma elite, né? Absoluto. Uma elite. Então, o que acontece? Tem políticos workaholics, tem executivos workaholics, tem profissionais da saúde, quantos médicos que têm que abandonar festas para ir fazer uma cirurgia ou para Pura salvar verdade. uma vida, e outros que salvaram, né, a espécie, foram correndo para se mergulhar dentro de um hospital e cuidar das pessoas que chegavam lá nessa pandemia. Então, essas pessoas também É também verdade. optaram, ninguém foi obrigado. Aqui é uma democracia, então ninguém foi obrigado, não. Conheço uma amiga Verdade, que se verdade. También dedicou, coñezo. Coñezo amigos profesionales que doaron a vida, literalmente. Então, eu acredito que a escolha por priorizar o trabalho, priorizar as realizações, tem um custo alto, mas elas são inevitáveis. Inevitáveis, se a gente quiser alcançar determinado tipo de resultado. E esse tipo de resultado, ele normalmente alcança milhares ou centenas de milhares, às vezes milhões de pessoas, com a invenção de uma vacina, com o aumento da produtividade de cadeias produtivas, onde os funcionários dessas empresas compradas tiveram a oportunidade de manter seus empregos, poderiam ter perdido os empregos com a falência da empresa. Então, não esqueça, por favor, né? Estou puxando a sua... É óbvio que eu não sou, né? Eu não sou nenhum Fantástico, muito psicólogo, bem estou colocado, muito Marcelo. longe de ser um psicanalista, mas longe do outro extremo. No, Mas, por tu es muy favor, tu bom, Marcelo, muy não bem colocado. esqueça dos milhares de empregos e, eventualmente, das dezenas de milhares de pessoas, das famílias dessas pessoas que você, junto com o time todo,
tá trabalhando para sustentar o emprego, porque eles precisam da tua obsessão e essa é uma escolha acordada com a sua família. O ruim é quando não tem um acordo. Mas tendo um acordo, amigo, nós precisamos de você do jeito que você é. Não sofra. E para com esse negócio de doença, que isso não é doença coisa nenhuma. Não é doença. Isso não está no Pronto. CID, não está no CID, não tá no Cadastro Internacional de Doenças, isso não existe. O que existe é a necessidade e o líder que atende ao chamado para resolver essa necessidade. Desculpa, tá? Discordar de No, no, você. no, no. Hallo magnífica tu provocación, porque eu tenho un perfil de obsesión pela excelência, da melhora contínua, então eu sou muito agresivo comigo mesmo, né? Na minha carga de trabalho, nas minhas obrigações, na minha demanda, na minha exigência por ser melhor a cada dia, né? A minha exigência por me aprimorar. Então, bem-vindo. Un feedback, un punto de vista es maravilloso y súper que lo absorbo para matizar esa visión que yo tengo de ese tema que muchas veces es una grande dedicación, Marcelo, en ese punto, en esa jornada, ¿no? Te sido toda vida y yo siempre falo, ¿no? Cuando yo tomé la decisión de vir para aquí, yo tomé esa decisión de vir para aquí no medio de la pandemia, ¿no? Era 2021, entonces tinha pasado 2020, una situación extremadamente difícil. Entonces estaba 2020, 2021, inicio de 2021, ven esa provocación de ese interés no meu perfil. E a gente estava ainda, era a segunda onda de pandemia, ainda tinha muita gente home office, ainda tinha muito cliente que não atendia presencial. E eu decido me embarcar en ese desafío. Claramente, eu preciso de desafios na minha vida, Marcelo. Eu fui con 50 años, tomo a decisión de salir de, por así decir, área de conforto. 6 años estaba ya na Actalis, Uhum. dominando o mercado, meu relacionamiento con meus superiores fantásticos na organización, un nome feito dentro da organización, a emprender una aventura existencial de lanzar nuevas categorías, entrar en nueva categoría, mudar a cultura de un equipo comercial que eso vendía commodity, Sim. transformar, ser parte de la jornada de transformación de una organización que entra para mudar su histórico de una empresa de commodity para una empresa de multicategorías, plataforma de alimentos, entrando en masa, biscoito, café, o sea, foi realmente fantástico. Y lo más maravilloso de eso, Marcelo, es las pequeñas conquistas que vos tenés. Então, a gente, do que a gente comprou, que temos hoje de Mabel, é realmente muito melhor. Mas quando eu olho para o futuro, o punto de partida é melhor do que 2 anos atrás quando compramos, mas o futuro ele é extremamente promissor para essa categoria. Quando eu Sim. vou para café, a gente lançou há 2 anos com todas essas dificuldades que eu comentei para você. Nós Uhum. lançamos café moído e torrado. Ainda não temos presença no cappuccino, não temos presença nas cápsulas, não temos presença no solúvel, não temos presença de um portfólio, temos moído e torrado, vácuo e pouch. Só com isso, a gente já é a quarta marca de café no Brasil, em 2 anos. Só perdemos para GDC, Três Corações e Melita. Somos a quarta companhia de café no Brasil, em 2 anos. Então, e isso só 2 anos. E o mais fantástico disso, que pessoalmente eu me orgulho muito, com poucos recursos, Marcelo, porque muito do que eu fiz na Coca-Cola, budget infinito. Muito do que eu fiz na Danone, budget infinito. Muito do que eu fiz na Lactalis, no braço, Marcelo. E muito do que está sendo feito aqui na Camil, no braço. E isso, para mim, contrário a ser um problema, uma depressão, um tema, é extremamente gratificante, porque isso é fruto da locomotiva, da força da vontade humana e de multiplicar
ese entusiasmo existencial por milhares de pessoas, milhares de promotores, representantes, ejecutivos, y es ahí ese punto que tú trouxe y esa colocación muy feliz que tú fez de un líder no tem o direito de desistir de seu propósito, de seu projeto. Tem que desistir sim, e aí eu completo com tua enseñança de mentor, tem que desistir sim e fazer desistência para continuar com seu processo, com sua construção e a responsabilidade profissional, mas antes que a responsabilidade profissional, Marcelo, a responsabilidade social que temos. A responsabilidade social que temos com as pessoas que trabalham conosco, direita ou indiretamente, e a responsabilidade social que temos com milhares de lares brasileiros que compram nossos produtos nas gôndolas de supermercado e levam para milhares de lares brasileiros. Responsabilidade de fazer, dar e executar o nosso melhor e levar produtos de altíssima qualidade para milhares de lares brasileiros e ir criando y construyendo y creciendo de una forma sólida, sustentable, baseada en esfuerzo, baseada en la meritocracia. Entonces, es un momento de muito, yo podría ser que un nome es muito éxtasis profesional do que a gente ya consiguió hasta aquí y una visión de futuro extremadamente prometedora. Nós estamos começando a chegar aqui ao final, né, do nosso podcast. Eu quero fazer uma última pergunta, depois você vai fazer as suas considerações finais, né, livremente. Mas eu queria falar sobre desenvolvimento de líderes. Eu acho que hoje você tem uma posição, né, o teu cargo aí, eu acho que é diretor, mas claramente você é um vice-presidente de vendas, né? Você tem várias unidades de negócios gigantes embaixo. E óbvio, você não tá liderando diretamente todas as equipes, né, de todas as unidades. Então você tem óbvio uma jornada muito forte na liderança de líderes. O que você recomenda para quem lidera líderes, para quem quer liderar líderes, quem quer avançar na sua carreira? Como é que você junta essas pessoas e os apoia, e os lidera, e os cobra, e os desafia? Conta um pouquinho do teu método, conta um pouquinho daquilo que você acredita e que você vem realizando há tantos anos em situações tão difíceis, com tantas renúncias, né? E se tem alguma coisa que eu gostaria que você tirasse desse encontro, é a importância e o valor da renúncia, né? Para que você possa se concentrar na sua obsessão, no seu objetivo. Então, como é que você faz isso para que esses líderes possam seguir esse caminho? Eu te falei no início da nossa conversa aqui, Marcelo, do modelo de management paternalista, né? Meu pai foi um grande exemplo para mim, um homem trabalhador, honesto, íntegro, fiel, de família, um único matrimônio a vida toda, criou 3 filhos, esforçado. Então, a gente tem esse viés, né, de, putz, a gente tem que superar o pai, a gente tem que honrar o nome, o sobrenome, meu nono não era diferente e demais. Eu conheci minha esposa, Marcelo, quando eu tinha 15 anos, tá? Eu estou com 54, há 39 anos com minha esposa, tá? Vou fazer Parabéns. 40 anos, ok? Parabéns para Então, ela também, né? não, mais para ela que para mim, É Marcelo. outra, porque Ela já ganhou uma parcela nisso no nós dois céu. concordamos. Ela também é uma vencedora, ela também tem uma obsessão Ela pela tem família. muito mais mérito. Ela criou meus 2 filhos maravilhosos. Ela é uma pessoa fantástica, é uma pessoa que eu vou até o fim do mundo e além com ela. Em uma lógica que, quando tu separa minha vida do que aconteceu no mundo profissional e separa minha vida do que aconteceu no mundo pessoal, é uma antítese incrível, porque no mundo profissional eu só mudei, mudança, empresa, categoria, país, estado, desafios. São 34 anos, 30 e poucos anos de mudanças contínuas.
mas minha esposa e minha família é a mesma da vida toda. É a mesma da vida toda. Então, nessa parte, tem um equilíbrio muito forte desse modelo de management paternalista de ser o que eu levo para meus líderes e para desenvolver líderes. Eu procuro muito, inicialmente, Marcelo, como eu te falei numa parte deste podcast, eu confio. Então, eu dou um cheque em branco e confio e aviso, né? Se não se conhece, mas estou confiando. Preciso melhor de vocês. Tem essa parte que eu já ouvi aqui muito e que eu gosto, contrata caráter, treina habilidade, que eu acho que isso é fantástico e que acho que é uma verdade universal. Então, Sim, muitas vezes, nesse processo, eu dou a confiança, mas eu tenho um processo de entender o profissional, fazer desafios para o profissional, provocar muitas vezes o profissional e medir muito bem as reações desse profissional e começar a entender ou ter sensibilidade da vontade que esse profissional tem de ir além, a vontade que esse profissional tem de aprender, a vontade que esse profissional tem de ser lapidar. E junto com isso, Marcelo, uma parte muito importante de eu nunca termino de aprender. Então, de cada uma das pessoas que eu trabalhei na minha vida profissional e ainda hoje, tem elementos ou matizes que eu aprendo e que eu pego e que eu gosto de pegar. Oh, que bacana! Para um processo constante de reinvenção e de rejuvenescer perfiles e matizes. E com isso, procuro na prática para meu time. Então, as minhas lideranças, quando eu falo que eu sou preocupado por pessoas, e eles conseguem ver isso na prática, não é uma postura, não é um clichê, não é um título que eu estou colocando, não, não. Eles podem ver isso na prática, em inúmeras situações do dia a dia. Então, está claro que, para mim, um grande líder, ele tem que ter um viés humano super importante para fazer deste mundo, desta empresa, desta sociedade, desta comunidade um lugar melhor até onde as nossas mãos possam chegar, tá? Então tem uma parte do lado humano, do lado do perfil, do lado da docência, que é, para mim, extremamente fundamental e que é parte do princípio. Junto com isso, eu tenho uma dinâmica muito forte. Toda a minha vida foi assim. Incluso já tive mentores ou mentorias ou processos de mentoria de você tem que parar de estar na operação, você tem que sair da operação e ficar mais no estratégico. E aí minha discussão é, se eu não dormir e fazer as duas coisas, está ok? Eu prefiro. Prefiro não dormir, estar no estratégico e estar na operação junto com meu time da batalha, no front do combate, para meu time ver que eu estou junto com eles e que não é postura e que vou cobrar e que vou demandar e que vou ser intenso, mas vou estar com eles no front junto para fazer acontecer. Para mim, essa lógica de proximidade, essa lógica de humanidade, essa, por assim dizer, exigência e provocação constante para os líderes com que eu tenho trabalhado, que estou trabalhando atualmente, é fundamental para eu ir acompanhando regularmente até onde esse time vai, até onde está abraçando o propósito, até onde está com fome de se lapidar, de evoluir, de crescer, até onde esse líder quer ser um exemplo para a equipe dele. Então, a partir dessa situação, que nem pai com filhos, eu tenho dois filhos, Marcelo, e um completamente diferente do outro. Os dois criados da mesma pai, do mesmo pai, da mesma criados, da mesma pai, do mesmo pai, da mesma mãe, na mesma casa, com os mesmos princípios, os mesmos valores, dois completamente diferentes. Então, eu tenho que ser de um jeito com um filho, tenho que ser de um outro jeito com minha filha, tá? No time, é a mesma coisa. Então, no final, a gente acaba nessa dedicação nossa de profissionais, nesse nosso mundo corporativo, levando muita coisa do que a gente faz e dá certo na nossa vida profissional para o lado familiar, nem sempre dá certo. E muita coisa que a gente faz solar no nosso círculo de verdade. confiança para a empresa, porque a gente acaba misturando onde que começa a família, onde que termina, pelo tempo, a intensidade e o carinho que a gente dedica para cada uma das partes.
Muito bem. Olha, eu adorei a tua jornada. Eu acho que você é certamente um dos executivos com uma jornada mais impressionante, vitoriosa que eu conheço. Obrigado, Marcelo. Esse aprendizado cabe para todos nós aqui, sobre essa obsessão e essa clareza na busca dos resultados e no respeito às pessoas, no respeito aos times. Ninguém poderia ter essas vitórias com tantas pessoas diferentes, com tantas culturas diferentes, sem cuidar de gente, sem ser sincero e ser amoroso no cuidado com as pessoas. Então, às vezes as pessoas confundem, né, um pouco, né, nessa coisa do politicamente correto. Puxa, ele é workaholic, então eu não quero trabalhar com ele, mas ele é workaholic para cuidar amorosamente dos líderes, de cuidar com cuidado das pessoas para que os resultados aconteçam e todos comemorem ao final. Porque na hora da comemoração, né, todo mundo gosta da comemoração, mas Claro. nós temos que passar pelo desafio do treino, o desafio da madrugada, o desafio da viagem, e que isso, de fato, sustenta tantos brasileiros que precisam de liderança, tantas pessoas que não têm outra opção, você tem um emprego, alguém que crie para eles, né, esse modo de vida adequado, com previsibilidade, com impacto social, com propósito, essa união de todos nós dentro das corporações, dentro das empresas, é um fenômeno, é um milagre Verdade. que é sustentado por trabalho duro e gente disposta a desistir de muitas coisas para liderar, para que as pessoas possam aproveitar essas tantas coisas, né? As outras pessoas possam aproveitar essas tantas coisas. Então, eu quero te agradecer pela tua vida e agradecer pelo teu tempo e estar conosco, nos ensinando aqui nesse momento tão especial. Você quer fechar com algum agradecimento? Marcelo, só te agradecer. Fue muy bom, fue até emocionante. Acho que a troca, as tuas provocações fueron fantásticas. Vou levar muito disso para os próximos días, próximas semanas y para a vida. Y por mí dar esta oportunidad de contar mi vida, mi trayectoria, contar a minha intimidade, né? Quem que é o capa, quem que sou eu, neste teu espaço. Mais uma vez, maior respeito pela pessoa e profissional que tu és, pela tua história. Y un grande orgullo, una grande honra ter recibido teu convite y ter participado de este teu espacio, Marcelo. Eu agradeço. E para você que nos está ouvindo ou vendo, quero agradecer também. Fazemos isso para você. A comunidade Rumo ela está aberta para líderes de negócios. Então, se você tem um negócio próprio, se você é diretor, se você é gestor de uma indústria, procure a gente. A gente agora está fazendo uma mudança grande esse mês, virada do mês, setembro para outubro. A gente vai estar abrindo uma nova oportunidade de aprendizado, que é a Rumo Experts. E basicamente é um canal, um streaming, onde a gente vai estar lá, né, com esse podcast, vamos ter vários podcasts, vários cortes, aulas, e aí fica a oferta para todos que queiram conhecer a Rumo Experts. Só entrar no site da Rumo, que você vai chegar lá, e vai ser uma alegria continuar contribuindo com todos vocês. Obrigado, Marcelo. Grande abraço e a toda a audiência, grande abraço, tudo de bom para todos vocês. Sucesso e bons negócios.